Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao portal de estudo de Química. Hoje nós vamos dar sequência ao assunto Cinética Química Avançada, parte 2. Só gostaria de lembrá-los que na videoaula anterior nós trabalhamos com a Cinética Química Avançada na parte 1, com a demonstração e a utilização da lei da velocidade integrada para a reação de ordem zero. E hoje nós vamos trabalhar com a lei da velocidade integrada para a reação de primeira ordem. Mas antes de darmos início às demonstrações e utilização, nesse caso para a reação de primeira ordem, eu gostaria de fazer aqui uma breve recapitulação dos dados referentes à reação de ordem zero, para que vocês possam memorizar. Primeiramente, a lei da velocidade da reação de ordem zero diz o seguinte, que a velocidade da reação é diretamente proporcional à concentração dos reagentes. E para a reação de ordem zero, esse expoente aqui da concentração é igual a zero. E um detalhe importante é que, como foi dito na videoaula anterior, para uma reação de ordem zero implica dizer para vocês que a concentração dos reagentes vai modificar, no entanto, a velocidade da reação não altera, ela permanece constante. Esse é o motivo pela qual a velocidade igual a K. Aquilo que eu acabei de falar, velocidade igual a constante, já que a concentração do reagente não participará dessa expressão da velocidade. E na videoaula anterior também foi demonstrado a equação que determina essa velocidade de ordem zero pela integração. E naquela ocasião nós deduzimos que a concentração dos reagentes no instante igual a T, menos a concentração dos reagentes no instante T igual a zero, mas esse menos concentração dos reagentes no T igual a zero eu vou passar para o segundo membro. E aí nós ficamos assim, isso vai ser igual a menos constante da velocidade vezes o tempo e mais a concentração dos reagentes no instante T igual a zero. Certo? Bom, depois, em seguida, falamos a respeito do chamado tempo de meia-vida ou período de semidesintegração, que é o tempo na qual a concentração do reagente num dado instante igual a T é reduzido à metade, exatamente a metade. O tempo na qual ocorre essa redução é o que nós chamamos de tempo de meia-vida, ou também conhecido como período de semidesintegração. E esse, por sua vez, é calculado dessa forma aqui, ó. Concentração do reagente no instante T igual a zero, dividido por 2 vezes a constante da velocidade. Isso foi devidamente demonstrado na aula anterior. E quando fizermos os exercícios referentes à lei da velocidade integrada, duas coisas são importantes e que o aluno deve tomar conhecimento. O primeiro detalhe importante é a equação da velocidade. E o segundo detalhe importante é a determinação do gráfico que vai originar a ordem da reação. E então nós vamos fazer esse gráfico aqui na ordenada. Nós vamos colocar a concentração dos reagentes e na abscissa o tempo. Gostaria de chamar a sua atenção para o fato de que a equação da lei da velocidade ela é uma equação que tem esse perfil aqui, ó, tem esse, digamos, esse modelo que eu vou mostrar aqui para vocês. O modelo da reação da equação é y igual a ax mais b. Esse modelo da equação y igual a ax mais b é uma chamada função polinomial do primeiro grau. Eu vou escrever isso daqui e chamar a sua atenção para o fato da chamada do coeficiente angular
dessa reta. Eu vou escrever isso aqui para ganharmos tempo e em seguida vamos fazer o gráfico referente a essa função polinomial do primeiro grau. Confira. Muito bem. No modelo da função polinomial do primeiro grau, y igual a x mais b, nós temos que a é o chamado coeficiente angular da função, da reta, e quando este, por sua vez, é positivo, a função polinomial ela é crescente. Quando o coeficiente linear for menor do que zero, a função é decrescente. E aqui vocês podem observar, na equação que foi demonstrado na videoaula anterior, que o coeficiente angular é negativo. Está aqui em destaque o sinal, né? Menos. Bom, já que esse valor do coeficiente angular é menor do que zero, logo a nossa reta da equação polinomial ela vai ficar com essa característica, certo? Ou seja, coeficiente menor do que zero, negativo, a função é decrescente e essa curva tem esse perfil. E aqui, quando nós calcularmos, por exemplo, digamos que esse aqui seja chamado de ângulo alfa, e quando eu calcular a tangente desse ângulo chamado de alfa, eu estarei calculando exatamente o coeficiente angular dessa reta, que aqui eu chamo de k. E pelo fato da função ser decrescente, esse valor da constante é negativo. Outro detalhe importante que eu gostaria de chamar a sua atenção é para o fato da equação y igual a x mais b. O b aqui é o valor exatamente quando essa reta ela toca o eixo y. E aqui nós temos o chamado coeficiente linear da função polinomial da reta, e que é a concentração do reagente R no instante t igual a zero, certo? Bom, senhores e senhoritas, isso daqui que eu estou mostrando para vocês é uma recapitulação, uma revisão dos tópicos do tema que foi abordado na última videoaula. Mas, sem dúvida, nesse momento, o que nos interessa é estudarmos e demonstrarmos a equação da lei da velocidade integrada para a reação de primeira ordem. É o que nós vamos estudar nesse momento, determinar a equação da velocidade usando os conceitos matemáticos de derivada e de integral. Mas antes, o conceito mais elementar para a velocidade de reação da primeira ordem é a seguinte: a velocidade é diretamente proporcional à concentração dos reagentes. E como trata-se de ordem 1, e o que significa isso é que esse expoente aqui da concentração ele vale 1. É isso que significa uma reação de primeira ordem. O expoente da concentração é igual a 1. E esse é o conceito, digamos, mais elementar para a definição de velocidade da reação pela lei da ação das massas. Velocidade diretamente proporcional à concentração dos reagentes elevado à ordem 1. Agora, para nós chegarmos à equação da velocidade integrada, nós vamos partir de dois pressupostos. O primeiro é que a velocidade da reação também pode ser determinada por velocidade média, como nós vimos na videoaula anterior, da semana passada, que é dado da seguinte forma: pela variação da concentração dos reagentes dividido pelo intervalo de tempo, que é o ΔT. Só gostaria de lembrá-los que naquela ocasião eu disse para vocês que essa variação era negativa, pelo o fato de que o reagente ele é consumido no decorrer do tempo e por isso a sua concentração ela diminui. E por esta razão eu coloquei esse menos aqui na frente da variação da concentração. E isso eu vou chamar de equação de número 1. E também, além de calcularmos a velocidade da reação desta forma,
também pode ser feito desta opção que eu acabei de mostrar para vocês há alguns instantes, né? Ou seja, que a velocidade é proporcional à concentração dos reagentes elevado à ordem de número 1. Mas seja pela fórmula anterior, ou pela equação, ou pela fórmula que eu vou chamar de equação número 2, as duas vão originar o mesmo valor numérico da velocidade. Por esse motivo, como o V da primeira equação é igual ao V da segunda equação, então eu vou fazer o seguinte, eu vou igualar as duas equações, o segundo membro de uma igual ao segundo membro da outra. Eu vou escrever isso aqui e já vou igualar o segundo membro. Confira. Igualando o segundo membro das equações, então eu terei a variação da concentração dos reagentes negativo sobre a variação do tempo é igual a K, constante da velocidade, que multiplica a concentração dos reagentes. Agora, nessa igualdade, eu vou trocar esses dois termos de posição aqui. Ó. Eu vou trocar a posição do ΔT com a concentração molar dos reagentes. Confira. Então, aqui nós vamos ficar assim, com menos a variação da concentração molar dos reagentes, dividido pela concentração molar dos reagentes, é igual a K, constante da velocidade, que multiplica o ΔT. Muito bem. Nesse exato momento, agora eu vou derivar essa igualdade. Eu vou escrever aqui exatamente o que eu vou fazer nesse momento, que é derivar a equação. Muito bem. Eu dividi o primeiro membro por menos 1 e o segundo membro também por menos 1, e assim ficamos com o segundo membro com menos K vezes ΔT. Derivando a função em relação à concentração, o delta a variação da concentração fica derivada em função da concentração sobre a concentração molar do reagente. Aqui eu coloquei A, mas como eu já usei o reagente chamando ele de R, então eu vou trocar aqui para não causar nenhuma confusão, né? Eu já chamei desde o início de R, então vai ficar R até o final. Derivada em função da concentração molar do reagente R igual a menos K vezes ΔT. A variação, ou melhor, a derivada de ΔT fica dt. Agora nós vamos pegar essa equação que foi derivada e vamos obter a antiderivada ou a sua primitiva. O que significa obter a antiderivada ou primitiva? Significa que eu vou integrar esta equação. Então eu vou escrever aqui, ó, integrando a equação obtida. Então essa integral, ela vai ser uma integral definida no seguinte intervalo. Ela vai do reagente no T igual a 0 até a concentração do reagente no tempo igual a T. E isso eu vou escrever para a melhor visualização de vocês, assim, ó, 1 dividido pela concentração molar do reagente R em função da concentração D, concentração de R, igual. Essa constante vai ficar para fora do integrando, então eu vou colocar menos K, que multiplica a integral no intervalo de T igual a 0 até T, de 1 dt. Bom, como é que eu vou agora resolver esta integral? Eu preciso, nesse momento, de revisar com vocês um conceito que foi adquirido no curso de introdução a cálculo diferencial integral. Naquela ocasião, eu disse para vocês que a integral de 1 sobre x dx é uma integral que tem, por sua vez, uma definição. Ela é definida como logaritmo natural, quer dizer log na base e,
do módulo de x mais uma constante de integração, que é uma família de antiderivadas que é acrescentada nessa definição. Então esse Ln do módulo de x chama-se primitiva ou antiderivada de 1 sobre x. E esse x aqui chama-se, na minha equação, de concentração dos reagentes. Bom, aplicando esta definição na minha equação, cuja derivada, ou melhor, cuja integral está definida nesse intervalo, ficaremos assim, então, com logaritmo natural, vou escrever aqui, logaritmo natural é aquele cujo logaritmo está na base E. Vou escrever aqui que está bem difícil, agora vai. Logaritmo natural da concentração molar do reagente R no instante T menos logaritmo natural. Vou colocar aqui a constante de integração e vocês observam que ela vai desaparecer em poucos instantes. Menos o logaritmo natural, quer dizer, na base E, da concentração dos reagentes no T igual a 0, mais a constante de integração, igual a menos K. Qual é a integral de 1 dt? É T. Mas como o intervalo de integração é de T até 0, então fica T menos 0. Ou seja, vou colocar apenas o T. Agora, essa constante de integração aqui, mais constante, esse menos com esse mais fica menos a constante, logo esse termo ele vai desaparecer. E assim, nós vamos obter uma equação que permitirá o cálculo da ordem da reação para a velocidade da reação cuja ordem é 0, que é logaritmo natural da concentração do reagente no instante T menos o logaritmo natural da concentração do reagente R no instante T igual a 0. Isso é igual a menos K vezes T. Pronto, meus amigos, minhas amigas, essa é a equação que permite calcular o tempo ou a constante da velocidade para uma reação de primeira ordem. E isso é importante que todos vocês tenham conhecimento. Eu vou apenas fazer uma alteração na posição desse termo, o logaritmo natural da concentração do reagente R no tempo T igual a 0. Vou passar do primeiro e vou transportá-lo para o segundo membro. Então fica assim, ó. Logaritmo natural da concentração do reagente R no instante de tempo igual a T é igual a menos K vezes o tempo mais logaritmo natural da concentração do reagente R no tempo inicial T igual a 0. Só que essa igualdade nos remete a uma lembrança sobre o ponto de vista do conceito da função polinomial do primeiro grau, que é y igual a ax mais b. Bom, pessoal, esse ax mais b é a tradução da equação que acabamos de demonstrar. Agora, isso nos permitirá construirmos o gráfico que permite determinar a ordem da reação. O gráfico, então, fica assim. Na ordenada, nós teremos o logaritmo natural da concentração do reagente. Isso em função do tempo. Diferentemente do caso onde a reação tinha ordem 0,
Nós tínhamos aqui somente a concentração do reagente. Agora temos o logaritmo natural da concentração dos reagentes, o que difere da ordem zero, em função do tempo. Pergunta: e a ordem dessa reação? Ou melhor, o coeficiente angular da reação de primeira ordem. Mas para que eu preciso saber do coeficiente angular? É para saber se essa função é crescente ou se ela é decrescente. Então aqui está a resposta. Ó. Aqui está a resposta. É menos k. Então quer dizer que o chamado de coeficiente angular dessa função polinomial, desse gráfico, é negativo. Isso faz com que a reta tenha esse comportamento aqui. Ó. É uma função decrescente. E além do mais, além disso, também é importante que vocês saibam que aqui nós temos um ângulo formado entre a reta e essa transversal aqui, que eu chamo de ângulo alfa, que originou esse ângulo, e cuja tangente desse ângulo alfa, ele vai expressar exatamente o cálculo dessa chamada constante da velocidade, ou nessa equação chama-se coeficiente angular da reta. E esse, por sua vez, é negativo. Por esse motivo, por essa razão, essa reta ela é decrescente. E aqui nós temos o coeficiente linear, quando a reta toca o eixo y. E aqui esse coeficiente chamado de linear é exatamente a concentração do reagente no tempo t igual a zero. Certo? Acabei de mostrar para todos vocês a equação da velocidade para uma reação de primeira ordem e a interpretação do gráfico e a sua determinação. Ok? Certo? Muito bem. Eu vou continuar fazendo algumas alterações aqui nessa equação para nós chegarmos a outras conclusões. Então, continuando aqui, eu vou pegar essa equação Ln da concentração de R no instante t menos Ln da concentração do reagente R no instante zero. Nós já temos conhecimento de função logarítmica que o log de A vezes B é exatamente... Eu vou fazer outra coisa. Eu vou fazer log de A dividido por B, o log do quociente. Isso é igual a log de A menos log de B. Ok? Esse log de A menos log de B é o mesmo que log de A dividido por B. É o que eu vou fazer aqui. Então nós vamos fazer então logaritmo natural da concentração do reagente R no instante t dividido pela concentração do reagente R no instante t igual a zero. Isso é igual a menos K vezes o tempo. K, repetindo, K é a constante da velocidade e o tempo é o tempo na qual vai ocorrer esse procedimento, esse processo de primeira ordem. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse Ln do primeiro membro. E qual o procedimento para eu tirar esse Ln do primeiro membro? É um conceito matemático também. O Ln é a mesma coisa que logaritmo na base E. Log na base E é o mesmo que o logaritmo natural ou Ln. Digamos que eu tenha o logaritmo na base E do logaritmando A, isso é igual a x, vamos supor. Pela definição da função logarítmica, o que significa log de A na base E igual a x? Essa é a definição. É E elevado a x igual a A. Essa é a definição de função logarítmica. E essa definição é o que eu vou usar aqui. Vou tirar esse Ln, então nós ficaremos assim, com concentração dos reagentes no instante t igual a t, dividido pela concentração dos reagentes no tempo t igual a zero. Isso vai ser igual a E elevado a menos KT.
Passando apenas essa concentração aqui do denominador para o segundo membro, então ficamos dessa forma. Uma outra equação que nós utilizaremos na resolução dos exercícios ainda nessa aula. Concentração dos reagentes no instante t igual a t é igual à concentração dos reagentes no início, que é o t igual a 0, multiplicado por E elevado a menos K vezes T. Pronto. Aqui nós temos uma outra fórmula importante para uma reação de primeira ordem. Essa fórmula é importante, meus amigos e minhas amigas, para que possamos interpretar o gráfico de uma reação que vai aparecer com muita frequência. Eu vou mostrar para você como que nós vamos construir esse gráfico. Confira. Aqui está. Aqui nós temos o gráfico da concentração dos reagentes em função do tempo, que difere do gráfico anterior, que está logo acima, onde nós tínhamos o logaritmo natural da concentração dos reagentes, que era uma equação polinomial do primeiro grau. Só que ao realizarmos esse, digamos, rearranjo nesse ln, acabamos de obter uma equação com um comportamento exponencial. Notem, esse E aqui, ó, esse E que dá essa conotação de uma função chamada de exponencial. E o gráfico de uma equação exponencial apresenta como característica essa curva, que chama-se curva de decaimento exponencial. E que essa curva de decaimento exponencial, ela é muito importante, porque nós vamos utilizar uma aplicação disso que eu estou falando dentro de alguns instantes, na chamada cinética radioativa. Deixa eu escrever isso que eu acabei de falar. Aqui está, senhores e senhoritas. Essa curva, chamada de decaimento exponencial, é a característica de uma função exponencial. E aqui eu tenho nesse ponto, em destaque, a chamada de concentração dos reagentes no instante t igual a 0. Fazendo aqui um comentário, no gráfico anterior, nós tínhamos aqui o logaritmo natural da concentração dos reagentes no instante t igual a 0. Eu esqueci de escrever aqui, mas que ótimo! Aqui está exatamente a diferença desses gráficos que relacionam o primeiro uma função linear do ln da concentração dos reagentes em função do tempo e o segundo da concentração dos reagentes em função do tempo, que é característica de uma função exponencial. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é muito importante. Por isso eu fiz a questão de demonstrar, fazer toda essa demonstração e dedução, a fim de que vocês entendam o comportamento da equação de ordem 1. Bom, agora que nós já temos a equação na qual me permite determinar a velocidade de uma reação de ordem 0, eu vou definir para vocês o chamado tempo de meia-vida, ou também conhecido como período de semidesintegração. Então vamos lá, o que é chamado de tempo de meia-vida ou período de semidesintegração? A definição é a seguinte: o tempo de meia-vida é o tempo na qual a concentração dos reagentes num dado instante t é exatamente igual à concentração dos reagentes num instante t igual a 0 e
reduzido à metade. Então, o tempo de meia-vida, o período de semidesintegração, é justamente o tempo na qual a concentração dos reagentes é reduzido à sua metade. Partindo-se desta definição e utilizando esse conceito acima, aqui eu vou até destacar a equação da equação de ordem de primeira ordem que eu demonstrei aqui, e depois dessa equação de primeira ordem eu fiz essa alteração de ln de rt sobre r0, e é ela que eu vou substituir esse conceito. Ela está aqui na parte superior da sua esquerda, e eu vou utilizá-la para substituir aqui o seguinte, que o ln da concentração do reagente no instante t, no lugar eu vou colocar concentração do reagente no instante t igual a 0, sobre 2. Isso é a definição da concentração do reagente no instante t, dividido por 2 e multiplicado pela concentração do reagente no instante t igual a 0. Esse, por sua vez, nós já tínhamos aqui na própria equação. Isso vai ser igual a menos k vezes t. Só que esse tempo, ele é chamado especificamente tempo de meia-vida. Repetindo, é o tempo na qual cuja concentração é reduzida à sua metade. Aqui nessa equação eu posso cancelar a concentração do reagente no tempo igual a 0 do numerador com o denominador, e aí nós ficamos assim, com ln logaritmo natural de 1 dividido por 2, 1 sobre 2, é igual a menos k vezes t. O que é o logaritmo de 1 sobre 2? É o logaritmo natural na base e, né? É o ln de 1 menos o ln de 2 igual a menos constante da velocidade vezes o tempo na qual a concentração é reduzida pela metade, chamado tempo de meia-vida. O ln de 1, isso vale 0, a base e, né? O logaritmo na base e de 1 vale 0, então ficamos assim, menos ln de 2 igual a menos k, que multiplica o tempo de meia-vida. Esse divido o primeiro e o segundo membro por menos 1, e isolamos o tempo de meia-vida, que é o propósito, é o motivo pela qual eu estou fazendo isso, mostrando para vocês que o tempo de meia-vida, ou também chamado período de semidesintegração, será calculado através desta relação: logaritmo natural de 2 dividido pela constante da velocidade. Essa fórmula aqui que eu estou demonstrando para vocês permitirá o cálculo do chamado tempo de meia-vida ou período de semidesintegração. Mas acontece que o ln de 2 é um valor tabelado, e esse valor é igual a 0,693 e dividido pela constante da velocidade, certo? Ponto. Agora eu vou fazer uma aplicação da cinética de primeira ordem, e uma aplicação que é muito importante e que aparece com bastante frequência na resolução dos exercícios que vocês vão acompanhar dentro de alguns instantes. Aqui está a aplicação. Todos os processos de decaimento radioativo, certo? Vou repetir. Todos os processos de decaimento radioativo são de primeira ordem. Então, a chamada cinética radioativa é um processo de primeira ordem. Sendo assim,
Vamos fazer aqui um exemplo. O tempo de meia-vida do elemento químico rádio é de 1690 anos. Sendo assim, calcule a sua constante radioativa em segundo elevado a menos 1. Muito bem, como nós vamos fazer isso? Como calcular a constante da velocidade? Utilizando o tempo de meia-vida, que eu acabei de demonstrar para vocês, que está aqui em cima. Então, o tempo de meia-vida do elemento químico rádio será calculado através da equação logaritmo natural de 2 dividido pela constante da velocidade. Constante da velocidade é essa que, por sua vez, que é aquilo que eu quero calcular. E é calculado da seguinte maneira: logaritmo natural de 2 é um valor tabelado que vale 0,693 dividido pelo tempo de meia-vida. Substituindo aqui os valores disponíveis, eu tenho que o ln2 tabelado, como eu falei, né, que é 0,693 dividido pelo tempo de meia-vida, que é 1690 anos. Mas ele pediu que calculássemos a constante radioativa em segundos. Então vamos transformar esse tempo de anos para segundos. Vamos fazer essa transformação utilizando análise dimensional. Então eu sei que um ano equivale a 365 dias. Nós sabemos também que um dia equivale a 24 horas. Também sabemos que uma hora equivale a 60 minutos. Mais um outro valor aqui, né? E também nós sabemos que um minuto equivale a 60 segundos. A análise dimensional é muito útil a fim de que possamos ganhar tempo nessa resolução, né? Aí eu vou cancelando aqui, né? Ano com ano, dias com dia, cancelo hora com hora, cancelo minutos com minutos e, portanto, realizo o cálculo que restou, que é 0,693 dividido por tudo isso daqui, né? 1690 vezes 365 vezes 24 vezes 3600. Enfim, o resultado dessa operação é exatamente igual a 1,3, que multiplica 10 elevado a menos 11. 1 sobre segundos elevado a menos 1. 1 sobre segundo elevado a menos 1. Bom, o detalhe que eu quero agora é chamar a atenção de todos vocês, que é muito importante, seria a interpretação desse resultado. Vamos interpretar agora o que significa obtermos uma constante da velocidade com um valor tão baixo em função de um tempo de meia-vida tão grande. Ora, meus amigos e minhas amigas, a interpretação é exatamente a seguinte: eu vou colocar um gráfico de decaimento radioativo de duas substâncias com constantes, uma muito pequena e outra muito baixa, para nós interpretarmos em função desse resultado. Confira. Aqui está, senhores e senhoritas,
O resultado matemático dessa questão, onde nós tínhamos uma meia-vida do rádio, que é um valor muito alto, muito grande, 1.690 anos, originou uma constante radioativa muito pequena. E isso, no gráfico, mostra que constante muito pequena de uma meia-vida muito longa, a declividade da curva é menor, certo? A declividade da curva é dada em função da constante da velocidade. Se o constante é pequeno, tem uma declividade menor, menos acentuada. Ao passo que, se tivermos um exercício com uma constante de velocidade grande, essa, por sua vez, é proveniente de um tempo de meia-vida pequeno. Note esse gráfico aqui, cuja curva está em alaranjado. Ele tem um período de meia-vida pequeno e, consequentemente, uma constante da velocidade grande. E o que difere da curva anterior? Que tem uma maior declividade. Apenas com essas informações, isso permitirá que vocês interpretem no mesmo gráfico duas curvas de decaimento, sendo que a de menor ou de maior declividade permite você descobrir qual é o elemento ou o material que, por exemplo, tem uma maior ou menor constante radioativa, ou menor ou maior tempo de meia-vida. Recapitulando, quanto menor a inclinação, constante da velocidade pequeno e um grande valor no tempo de meia-vida. E uma maior curva de decaimento, que tem uma taxa de decrescimento mais acentuada, significa constante da velocidade maior, tempo de meia-vida menor, certo? Isso é importante também. Bom, agora que eu apresentei para vocês a aplicação da cinética química de primeira ordem através de todo e qualquer decaimento radioativo, mostrei para vocês como calcula o tempo de meia-vida de uma reação de ordem 1 através da equação da velocidade de ordem 1 de primeira ordem. Vamos agora, no tempo restante dessa videoaula, fazer exercícios de aplicação de tudo isso que eu falei. Você pode estar se perguntando, poxa, como que tudo isso que você apresentou pode aparecer nos exercícios? Eu digo para vocês que aparecem em vestibulares mais exigentes, vestibulares mais exigentes que nós temos são, sem dúvida nenhuma, do ITA e do IME. Esses são os vestibulares onde se exige um conhecimento mais avançado desses assuntos. E esse é o motivo pela qual eu estou fazendo essa série de videoaulas para levar em consideração esses conhecimentos, essa teoria. Vamos fazer então o primeiro exercício. Esse primeiro exercício aqui do vestibular do IME diz que considere o decaimento radioativo, a curva apresentada logo abaixo de decaimento radioativo, e ele já está falando que trata-se de um processo cinético de primeira ordem. Já foi dito isso. Às vezes, senhores e senhoritas, nem sempre ele cita, nem sempre ele fala que é de primeira ordem, e o aluno tem que saber. Repetindo, todo processo de cinética radioativo é de primeira ordem, todo processo. E automaticamente ele já mostra para você a chamada curva de decaimento exponencial. Aqui no início nós temos a concentração do reagente no instante t igual a 0, em termos percentuais isso é igual a 100, e no instante t igual a t, isso reduziu a 12 em termos percentuais. E essa diminuição de 100 até 12 transcorreu num tempo de 46 horas. Pergunta, o exercício, duas perguntas. No item A, ele pede para calcular a constante de decaimento, a constante da velocidade da reação,
e depois ele pede para você calcular no item B o tempo de meia-vida, o período de semidesintegração, que é o ln de 2 sobre K. Mas qual é o valor do K? Ora, o valor do K, da constante, nós vamos calcular no item A, certo? Mas como é que eu vou calcular a constante no item A? Então vamos lá. Nós vamos calcular a constante levando em consideração que essa reação ela é de primeira ordem. Sendo assim, já que a equação é de primeira ordem, o que nós teremos que saber para resolver essa questão é a equação que vai originar esse cálculo, que é o ln do reagente R num determinado instante t menos o ln logaritmo natural do reagente R no instante t igual a zero igual a menos K vezes o t. Essa é a equação que foi demonstrada, que foi a finalidade pela qual eu fiz essa aula. Fazendo aqui algumas alterações, a fim de que ela possa ser mais facilmente manipulada, então eu terei que o ln, que é o logaritmo natural na base e, aqui fica concentração do reagente R no instante t, dividido pela concentração do reagente R no instante t igual a zero. Isso é igual a menos K vezes T. Assim ficou melhor. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a substituir aqui os valores disponíveis. Continuando aqui do lado direito. Então ficaremos assim. O logaritmo natural na base E, a concentração do reagente R no instante T, eu vou chamar aqui de 12, dividido pela concentração do reagente R no T igual a 0 igual a 100, igual a menos a constante da velocidade que interessa calcular, e o tempo na qual ocorreu essa redução de 100 até 12, que é de 46 horas. Agora, calculando aqui na sequência, nós teremos o logaritmo natural de 12 dividido por 100, isso é igual a 0,12, igual a menos constante da velocidade, multiplica 46 horas. Esse ln de 12 é valor tabelado, vale menos 2,12. Isso é igual a menos K, que multiplica 46 horas. Agora vamos dividir o primeiro e dividir o segundo membro por menos 1. E assim vamos isolar o valor da constante da velocidade de decaimento. Essa, por sua vez, vai ser calculada assim: 2,12 dividido por 46 horas. E dessa forma encontramos o valor da constante radioativa, que vale 0,046. 0,046 horas elevado a menos 1, ou dividido por horas, né? Vamos deixar assim mesmo, 0,046 horas elevado a menos 1. Calculamos o item A com relação à chamada constante de decaimento radioativo. Vamos calcular agora o item B, o tempo de meia-vida. É o tempo na qual a concentração é reduzida pela metade. E isso, por sua vez, é calculado através do ln no logaritmo natural de 2, dividido pela constante radioativa. Foi o que nós demonstramos há poucos instantes nessa videoaula. Agora, ln de 2 é um valor tabelado, que vale
693 e a constante radioativa que eu calculei no item A, que vale 0,0461 sobre horas, ou horas elevado a menos 1. E isso é aproximadamente 15 horas. 15 horas, portanto, é a resposta desse exercício da alternativa letra B. Esse aqui é um clássico, podemos dizer assim, né? É um exercício que vai servir de referência para você aplicar aquilo que foi demonstrado, explicado nessa videoaula, certo? Vamos fazer mais um, né? Vamos fazer vários exercícios para aplicar o conceito da aula. O segundo exercício aqui, esse é exercício do ITA, diz que a equação química que representa a equação de decomposição do gás pentóxido de nitrogênio, esse N2O5 é fornecido abaixo, e ele fala para você o seguinte: a variação da velocidade de decomposição dessa substância é dada pela equação algébrica, que é igual a velocidade igual a K, que multiplica a concentração do N2O5. E um detalhe importante aqui, senhoritas, aqui é o detalhe importante, ó, elevado ao expoente 1. E o que significa expoente 1? Significa que esta reação é de primeira ordem. É isso que significa. E outro detalhe, onde K é a constante da velocidade, a concentração do N2O5 é dada em mol por litro em cada tempo, e a tabela a seguir fornece os valores do logaritmo natural da concentração do N2O5 em função do tempo. Aí ele pede nesse exercício aqui, no item A, para calcularmos o valor da constante da velocidade, e no item A, vamos marcar aqui, ó, determine o valor da constante da velocidade no item A, e no item B, o tempo de meia-vida. É um exercício muito parecido com o que acabamos de fazer do IME, né? Mas só para esclarecer que, em alguns casos, ele não vai citar para você que a reação é de primeira ordem. E se ele não fala que é a equação de primeira ordem, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o gráfico dos dados fornecidos nessa tabela. Os dados fornecidos nessa tabela são o logaritmo natural do pentóxido de nitrogênio em função do tempo. Aqui o tempo é expresso em segundos e a concentração expresso em concentração molar, que é mol por litro. Aqui essa concentração ela é crescente, vai de 0, menos 5,0, menos 4,3, quer dizer, o valor mais, digamos, acentuado é esse menos 2,303. Só que isso aqui eu vou chamar de ln da concentração. Peraí, eu vou escrever isso aqui para ganhar tempo. Observe como que fica. Esse primeiro ponto é no instante t igual a 0, o ln da concentração do reagente nesse tempo igual a 0 é esse menos 2,303. E nós vimos na teoria dessa aula que se nós traçarmos aqui a reta, essa reta ela é decrescente, que é a característica de uma função polinomial do primeiro grau. E ela é decrescente, motivo é justamente esse aqui, ó, que se nós medirmos a tangente desse ângulo alfa, essa tangente vai ser exatamente o chamado de coeficiente angular dessa reta, dessa função polinomial, e que garante que a reação é de cinética de primeira ordem, certo? Eu estou falando isso, repito, porque existem exercícios que ele não vai falar no enunciado que a reação é de primeira ordem.
Mas se ele não fala no enunciado que é a reação de primeira ordem, como que eu vou saber? Fazendo o gráfico. E quando fizer o gráfico, na ordenada temos o logaritmo natural da concentração do reagente em função do tempo e der uma reta decrescente, trata-se de uma equação de cinética de primeira ordem. Ora, se a cinética é de primeira ordem, consequentemente, já é do nosso conhecimento que a fórmula pela qual eu vou utilizar nesse exercício é a seguinte: fica logaritmo natural, ao invés de escrever essa concentração aí do N2O5, eu vou chamar apenas de reagente R no instante T, menos o logaritmo natural do N2O5, que vai ser o reagente R no instante T igual a zero, igual a menos K, que é a constante da velocidade que eu quero saber, e o tempo de não é meia-vida, a meia-vida é o item B. É o tempo na qual vai ocorrer essa redução aqui, ó, de menos 2,303 para menos 2,649. Pode ser em qualquer outro tempo que você quiser, mas eu vou pegar esse tempo de 0 e de 50 segundos. No tempo 0, esse é o ln da concentração no tempo 0, e no tempo de 50 segundos, esse vai ser o ln, esse vai ser o logaritmo natural da concentração de N2O5 no tempo de 50 segundos, no tempo igual a T. Bom, agora eu vou fazer a substituição dos valores dessa tabela nessa fórmula. Confira. Olha aqui. Então nós temos que o valor já do ln da concentração do reagente no instante T, 50 segundos, vale menos 2,649 menos esse valor aqui do ln da concentração do reagente no instante T igual a zero está aqui, vale menos 2,303 igual a menos a constante que eu quero determinar e o tempo que ocorreu essa redução, que foi de 50 segundos. Isso aqui é uma constante, então se você pegar qualquer intervalo, o valor é exatamente o mesmo. Bom, agora eu vou dar uma pausa aqui para ganharmos tempo. Eu vou fazer essa resolução para você acompanhar. Confira. Muito bem. Menos com esse menos aqui multiplicando fica positivo. Menos 2,649 com mais 2,303 igual a menos K vezes 50. Isso aqui vai dar menos 0,346 menos K vezes 50, divide o primeiro e o segundo membro por menos 1, isolando K, resolve-se 0,346 dividido por 50 e o valor é 6,92 vezes 10 a menos 3 segundo elevado a menos 1. Se você verificar, é muito parecido com a questão anterior. Vamos continuar agora, vamos para o item B e pede: calcule o tempo de meia-vida do reagente. Bom, então vamos lá. O tempo de meia-vida, ou período de semidesintegração, para uma reação cuja cinética é de primeira ordem, é calculado assim: o ln de 2 dividido pela constante da velocidade. O ln de 2 é um valor tabelado, que vale 0,693, e isso dividido pelo valor da constante que foi determinado no item A, que é 6,92 vezes 10 elevado a menos 3, 1 sobre segundo. Esse segundo vai lá para o numerador, não é? Que vai ser a unidade do tempo de meia-vida. Isso vai ser igual a resposta final, 100 segundos. Bom, vocês viram a questão do IME anterior e essa do ITRA? São a forma de resolução a mesma, da mesma forma, né? No item A, pela equação da cinética de primeira ordem, eu calculo a constante da velocidade. No item B,
eu calculo agora o tempo de meia-vida utilizando a constante da velocidade que foi calculada no item A, certo? Vamos fazer mais outro exercício agora do ITER. Essa questão aqui diz o seguinte, vamos lá então. Ele diz que o cloreto de sulfurila no estado gasoso decompõe-se nos gases cloro de iodo de enxofre, uma reação química. Opa, o detalhe importante que ele nos fornece aqui, ó, há uma relação química de primeira ordem. Consequentemente, análogo ao decaimento radioativo, né? Quantas horas demorará para que ocorra a decomposição de 87,5% desse cloreto de sulfurila? Aí ele fornece nos dados a constante da velocidade dessa reação, que é 2,20 vezes 10 elevado a menos 5 segundo a menos 1, deu o ln de 5. E agora vamos resolver essa questão, não é? Ele diz para você, primeiramente, que a decomposição, quanto tempo demora para decompor 87,5%. Isso aqui é um detalhe importante, meus amigos e minhas amigas. Vamos colocar aqui primeiro os dados desse exercício. Como trata-se de porcentagem, então digamos que a concentração do reagente no início, em termos percentuais, é igual a 100%. E que a concentração do reagente num determinado instante t igual a t vai ser de... O que significa decompor 87,5% dessa substância? Quanto resta no tempo t igual a t? O cálculo é feito da seguinte maneira: 100, que nós tínhamos no início, menos 87,5% que sofreu a decomposição. Isso significa que restam, portanto, 12,5%. É o que resta para continuar se decompondo. E a pergunta do exercício é: quanto é o tempo para ocorrer essa decomposição de 100% até 12,5%, que é o mesmo dizer que sofreu decomposição de 87,5%. Quer dizer que restam 12,5% para continuar desintegrando. É isso que significa. Esse tempo que ele está pedindo é em horas. E ele deu a constante da velocidade igual a 2,2 vezes 10 elevado a menos 5, e aqui é segundo elevado a menos 1. Como resolver essa questão? Começando pela cinética de primeira ordem. Se a cinética é de primeira ordem, isso significa que eu terei logaritmo natural da concentração do reagente no instante igual a t, dividido pela concentração do reagente no instante t igual a 0, igual a menos k vezes t. Muito bem, agora vamos substituir aqui os dados que eu tenho disponíveis. O ln é o logaritmo da base e. A concentração molar do reagente no instante t é 12,5%. E no instante t igual a 0 é 100%. Igual a menos a constante radioativa, a constante da velocidade é 2,2 vezes 10 elevado a menos 5, e o tempo que eu quero calcular. Então vamos isolar aqui o tempo, né? Então, continuando, o tempo será calculado da seguinte forma: o logaritmo natural de 12,5 dividido por 100, que vai dar ln de
0,125 dividido pela constante radioativa, que é menos... Um momento, por favor. Aqui está então o Ln de 0,125 é menos 2,08, valor tabelado, dividido pela constante da velocidade, que é menos 2,2 vezes 10 a menos 5, e o resultado dá 94.545 em segundos, mas ele pede o tempo em horas. Bom, então vamos transformar o tempo em horas através do cálculo da análise dimensional, né, para ir mais rápido. Então, segundo não interessa, então eu quero transformar em minutos, né, sabendo que 1 minuto equivale a 60 segundos. Muito bem. Agora vamos transformar minutos em horas, que é o que nos interessa. Então, sabendo que 1 hora, 60 minutos. Pronto, agora eu tenho aqui como calcular o que interessa. Calculo aqui, cancelo segundos com segundos, cancelo minutos com minutos, e agora é só eu dividir 94.545 dividido por 3.600, né? Que é 60 vezes 60. Isso vai dar 26,26 horas. 26,26 horas. Resposta final. E alternativa correta, alternativa letra B, 26,3 aproximadamente, certo? Muito bem, vamos fazer mais um outro exercício aplicando os conceitos adquiridos nessa aula. Aqui está, é um exercício também do ITA, teoricamente mais simples, menos trabalhoso, que é mais sobre a interpretação do resultado obtido na teoria dessa aula. Ele pergunta na questão o seguinte: qual o gráfico que apresenta a curva que melhor vai representar a palavra-chave aqui para responder a questão, meus amigos, minhas amigas? Aqui está, ó, que representa o decaimento de uma amostra contendo 100 gramas de um material radioativo. Aqui está. Ora, se ele diz para você que é um decaimento radioativo, significa que trata-se de uma cinética de primeira ordem. Escrever isso daqui, ó, automaticamente, é isso que eu preciso saber. Todo decaimento radioativo é uma cinética de primeira ordem. Consequentemente, se é uma cinética de primeira ordem, isso quer dizer que a equação que vai originar essa expressão, né, que vai calcular essa cinética de primeira ordem, é aquela em que nós temos aqui o Ln. Eu já vou direto para aquele resultado que vai originar o gráfico, que é esse daqui, ó. Concentração do reagente no instante t, dividido pela concentração do reagente no instante t igual a 0, é igual a E elevado a menos K vezes T. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, que a relação entre as concentrações molares é uma função exponencial, decrescente, porque trata-se de uma decomposição radioativa. Então, cinética de primeira ordem, função exponencial decrescente, só tem uma opção, é essa daqui que está na alternativa letra B, certo? Aqui está a concentração do reagente no início, aqui nós temos concentração do reagente na ordenada, tempo na abscissa, é só que essa concentração é massa, pode ser mol,
pode ser quantidade de partículas, etc. Mas aqui eu vou chamar de R, fazendo alusão à fórmula que eu acabei de mostrar para vocês. Simples assim. Repetindo, todo decaimento radioativo é uma cinética de primeira ordem. Não se esqueçam, isso é muito importante. Se é uma cinética de primeira ordem, quer dizer que a relação entre as concentrações é uma função exponencial, certo? Tudo bem? Muito bom. Vamos fazer mais um exercício. Um exercício aqui também do ITA 2011. Vejamos, confira. Ele fala para você assim: a reação química hipotética representada pela equação a seguir foi acompanhada experimentalmente medindo-se as concentrações dos reagentes e produtos em função do tempo. A partir dessas informações experimentais, foram determinadas a constante da velocidade e a lei da velocidade da reação. Com base nessa lei, foi dado o mecanismo proposto abaixo, onde nós temos duas etapas, das quais a primeira etapa é lenta e a segunda é rápida. Com essa informação fornecida nessa questão, explique como foi possível determinar a constante da velocidade K. Como fazer isso? Não é um exercício que usa valores numéricos, só explicação, né? Mas na cinética básica, que também nós temos no portal de estudo de química, eu já disse para vocês o seguinte, que quando eu tenho uma reação obtida em várias etapas, a etapa lenta, que é dada como convenção, para escrever a expressão da velocidade da reação. Repetindo, toda a equação cujo mecanismo tem várias etapas, por convenção, é a etapa lenta que determina a expressão da velocidade, sempre. Então, nesse caso, como é a etapa lenta que determina a equação da velocidade, então vai ficar assim: a velocidade é diretamente proporcional à concentração do reagente da etapa lenta. O reagente da etapa lenta é esse AB2C. E agora o que nos interessa é a ordem. Qual é a ordem dessa reação? Resposta à ordem é o coeficiente estequiométrico do reagente da etapa lenta, que é 1. Ah, muito bem. Se aqui o expoente vale 1, isso significa que esta reação é de primeira ordem. Muito bem, se a reação é de primeira ordem, como é que eu vou calcular a constante da velocidade? Eu vou escrever aqui, determinando a constante da velocidade da reação de primeira ordem, para eu ganhar tempo. Confira. Determinando a constante da velocidade pela equação da velocidade de primeira ordem. Bom, como foi demonstrado, né, eu não preciso deduzir tudo isso, apenas coloco já a equação, que é expresso através do logaritmo natural da concentração do reagente. Agora eu vou, como trata-se de uma questão discursiva, né, então eu vou colocar aqui qual que é o reagente, que é o AB2C no instante igual a t, igual a menos a constante da velocidade, que é a finalidade de fazer uso dessa equação para determiná-la, mais o logaritmo natural da concentração do reagente, que aqui é o AB2C no instante igual a 0. Pronto. E agora, o que eu faço? Agora eu mostro para o examinador, que é a pessoa que vai fazer a correção dessa prova, eu digo para ela que isso daqui é o modelo para uma equação cuja função é polinomial do primeiro grau, que apresenta esse comportamento aqui genericamente falando, né? Y igual a x mais b. E para corroborar com o que eu estou falando, aí eu vou fazer aqui o gráfico para mostrar para
para o examinador como fazer o cálculo dessa constante. Onde aqui na ordenada eu vou colocar o logaritmo natural, né? Agora vai. Da concentração do reagente A, B2C em função do tempo. Como a equação é do modelo y igual a x mais b, função polinomial do primeiro grau, consequentemente nós temos aqui uma reta como característica dessa função. E por que essa função ela tem ela é decrescente? Porque o A, o que é o A? O A aqui é o nosso coeficiente angular da função, né? E esse, por sua vez, é calculado pela tangente do ângulo alfa, que vai dar exatamente o valor dessa constante na qual ele deseja calcular. E essa, por sua vez, ela é negativa, e a explicação do fato é esse sinal aqui da equação. É por esse motivo que a função polinomial ela é decrescente. E isso expressa a forma pela qual eu calculo essa constante da velocidade que ele está pedindo, ok? Certo? Bom, depois dessa questão aqui do ITA 2011, vamos fazer mais uma questão agora, essa do ITA de 2009. Essa questão um pouco mais trabalhosa, mas que se refere à cinética radioativa. A cinética radioativa é um assunto que, sem dúvida nenhuma, aparece com muita frequência nos exercícios. Essa videoaula está se estendendo. Eu estou estendendo mais o tempo dessa videoaula porque esse é o tópico que mais aparece nos exercícios do ITA e do IME. E eu estou, como se diz, estendendo o tempo a fim de resolver questões para dar um melhor entendimento ao aluno sobre do que se trata. Então vamos lá. Ele fala que o acidente nuclear ocorrido em Chernobyl, em abril de 1986, provocou uma emissão radioativa predominantemente de iodo 131 e césio 137. Um detalhe importante que ele está se referindo, que trata-se de uma emissão radioativa. Cinética radioativa, consequentemente, trata-se de um processo de cinética de primeira ordem. Assinale a opção correta, que melhor representa os respectivos períodos de tempo para que a radioatividade provocada por esses dois elementos decaia a 1% dos seus respectivos valores iniciais. Aí ele fornece o tempo de meia-vida do iodo 131, que é 8,1 dias, e o tempo de meia-vida do césio 137, que é de 30 anos, e dado 2 logaritmos naturais. Muito bem, e agora, hein? Como que eu faço para eu resolver essa questão? Bom, essa questão ela é, digamos, um pouco mais trabalhosa no que se refere à quantidade de cálculos que eu tenho que resolver, né? Porque a fim de calcularmos o chamado tempo de meia-vida, primeiro eu tenho para calcular o tempo para decompor para decair 1% dos respectivos valores iniciais, que digamos é 100%, eu preciso calcular a constante radioativa primeiro, que isso não foi fornecido. Então eu vou escrever para vocês o seguinte, que a concentração do reagente no instante t, ele vai decair 1%, 1 centésimo da concentração do reagente no instante zero. Esse reagente, dependendo da circunstância, pode ser o iodo ou pode ser o césio. Então estou generalizando ele dessa maneira, sendo, portanto, que a concentração do reagente no instante igual a T vai ser igual a 0,01 da concentração do reagente no tempo T igual a 0. Aqui está. E por se tratar de uma cinética radioativa, então nós já temos o prévio conhecimento que a fórmula que nós deveremos fazer uso nesse exercício é a seguinte. Vai ser então o ln, logaritmo natural,
da concentração do reagente R no instante t, dividido pela concentração do reagente R no instante t igual a zero. Isso é igual a menos K multiplicado pelo tempo na qual eu quero fazer a determinação. Aqui já vou generalizar para os dois reagentes, tanto para o césio quanto para o iodo. Então ficaremos assim, com o Ln da concentração do reagente no instante t, está aqui, ó, é 0,01 da concentração do reagente no instante t igual a zero, dividido pela concentração do reagente no tempo t igual a zero novamente, e igual a menos K vezes o T. Essa concentração aqui do reagente no tempo igual a zero é igual, então eu cancelo isso daqui. Então, continuando, nós teremos Ln de 0,01, que na verdade é 1/100, igual a menos K vezes T. Melhorando isso daqui, o que é Ln de 1/100? É o Ln de 1 menos Ln de 100. E percebam que o Ln de 100 ele forneceu ali, né? É um valor já previamente tabelado. Ln de 1 menos Ln de 100, isso igual a menos K vezes T. O Ln de 1, isso vale zero, menos Ln de 100, igual a menos K. Eu vou dividir o primeiro e vou dividir o segundo membro por menos 1. E para que eu estou fazendo tudo isso? Estou fazendo tudo isso para eu calcular, para eu ter uma fórmula a fim de realizar o cálculo do tempo. O tempo, portanto, vai ser calculado assim, Ln de 100 dividido por a constante da velocidade. Professor, mas eu não tenho essa constante da velocidade. Sim, então nós vamos calcular essa constante da velocidade. Já melhorando ainda mais um pouco, eu tenho o valor do Ln de 100, né? Então eu vou substituir o valor do Ln de 100 aqui, ó, que é igual a 4,6. Então o tempo para calcularmos o que ele diz, o decaimento de 1% da amostra original, que é 100%, tanto para o césio quanto para o iodo, vai ser calculado por essa relação. O tempo vai ser igual a Ln de 100, que é 4,6 dividido pela constante radioativa. Essa constante radioativa que eu vou fazer o cálculo da mesma utilizando o tempo de meia-vida, certo? Então vamos calcular a constante radioativa agora. Vamos calcular aqui nesse espaço aqui, ó. Eu vou escrever aqui para ganhar tempo. Confira. Para ganharmos tempo, então eu vou calcular a constante da velocidade de decaimento radioativo para o iodo e césio. Então eu isolei aqui a constante. Então fica o Ln de 2, que é tabelado, 0,693, dividido pelo tempo de meia-vida fornecido tanto para o iodo, que é 8,1 dias, e para o césio, que é 30 anos. Então, calculando a constante radioativa para o iodo, o Ln de 2 dividido por 8,1 dias, e aqui a constante radioativa, no caso para o césio, o Ln de 2 dividido por 30. Bom, fazendo aqui os respectivos cálculos, encontrei 0,0854 sobre dia, o dia elevado a menos 1, que é a constante da velocidade de decaimento para o iodo, e 0,0231 como a constante
de decaimento radioativo para o césio, isso em 1 sobre ano, ou ano elevado a menos 1. Era isso que eu precisava a fim de que possamos realizar finalmente o cálculo do tempo de meia-vida. Esse cálculo do tempo de meia-vida será calculado através dessa fórmula que eu acabei de mostrar há poucos instantes atrás, 4,6 dividido pela constante radioativa. Eu vou fazer isso para o iodo, que vai ficar igual a T6, tempo na qual a concentração é reduzida pela metade. Será calculado através do ln de 100, que é 4,6, valor tabelado, dividido pela constante radioativa do iodo, que foi calculado ali anteriormente, que é 0,0854 dia elevado a menos 1 sobre dia. O dia elevado a menos 1 é a mesma coisa, né? E realizando esse cálculo, nós vamos encontrar que esse tempo de meia-vida, ou período de semidesintegração, para o iodo vai ser de 59,8 dias. Agora, para finalizarmos essa questão, vamos calcular o tempo de meia-vida para o césio, o tempo na qual a concentração ela é reduzida pela sua metade. E esse tempo de meia-vida será calculado através dessa relação do ln de 100, que é 4,6, dividido pela constante radioativa do césio, que foi calculado aqui anteriormente, que é 0,0231, ano elevado a menos 1, né? Ou 1 sobre ano. Isso vai ser igual a 201 anos. Esse exercício é relativamente trabalhoso no que se refere à quantidade de cálculos, mas se tratando de onde ele caiu, que é a prova do ITA, então isso é normal, né? 59,8 e 201, respectivamente. 59,8, aproximadamente, vamos colocar aqui 54,8, aqui está, a alternativa correta é a letra B, 54 e 201, respectivamente, certo? Muito bem, agora eu vou resolver mais uma outra questão aqui do ITA. Essa questão do ITA que eu vou fazer agora um pouco mais recente, né, de 2017. Confira, aqui está. Ele fala o seguinte: considere que a decomposição do pentóxido de nitrogênio representa a equação global a seguir, e ele fala para você que apresente a lei de velocidade de primeira ordem. Então a reação ela é de primeira ordem. Consequentemente, eu já posso escrever que a velocidade é diretamente proporcional à concentração do pentóxido de nitrogênio elevado a 1. E ele fala que no instante inicial da reação, a concentração do pentóxido de nitrogênio é 0,10 mols por litro e a sua velocidade de consumo é 0,022 mols por litro por minuto. Assinale a opção que representa corretamente o valor da constante da velocidade, o detalhe, da reação global. Muito bem. Como é que eu faço, então, para calcular a velocidade da reação global? Seria esse 0,022? Não. Isso é a velocidade de consumo do reagente. Então, como calcular a velocidade da reação? Isso nós já tivemos a oportunidade de estudar também
na videoaula de cinética química de assuntos básicos. A velocidade da reação pode ser dada em função de qualquer substância, dos reagentes ou dos produtos. Se for em função do reagente N2O5, desde que seja dividido pelo seu coeficiente estequiométrico. E o coeficiente estequiométrico do pentóxido de nitrogênio vale 2. Pode ser calculado em função dos produtos, do NO2, só que dividido por 4. E se for em função do oxigênio, dividido por 1. Ou seja, a velocidade média da reação é expressa pela velocidade da substância da reação fornecida dividido pelo seu respectivo coeficiente estequiométrico. Isso é um detalhe importante que muitas pessoas acabam se confundindo. Então aqui a velocidade de consumo do N2O5 é igual a 0,022 molar dividido por 2, que é o coeficiente estequiométrico. Para que fazer isso? Para obtermos a velocidade da reação, na qual ele está mencionando aqui. E isso vai ser 0,011 molar. Molar é dividido pelo tempo, que é minutos. É velocidade, né? O tempo em minutos. Agora, para calcularmos a constante da velocidade, aqui eu não preciso fazer muita coisa, a não ser pegar a equação da lei da velocidade, que é diretamente proporcional à concentração do reagente, que é o pentóxido de nitrogênio elevado ao coeficiente 1. E agora eu vou simplesmente fazer o seguinte, eu vou substituir aqui os valores fornecidos e substituir nessa equação. Eu não preciso nem fazer uso da equação da velocidade integrada, apenas os valores que eu tenho disponíveis. Só que eu fiz questão de colocar essa questão porque o aluno pode confundir esse 0,022 com velocidade da reação global, mas não é da reação global, isso é velocidade de consumo do reagente. Para calcular da reação global, eu tenho que fazer esse cálculo preliminar. Então a velocidade da reação é 0,011 igual à constante da velocidade que eu quero calcular, e a concentração no início do N2O5 está aqui, é 0,10 ou 0,1. Portanto, a constante da velocidade é calculada da seguinte forma: 0,011 dividido por 0,1. 10 a menos 1 passa por numerador mais 1, multiplica isso aqui por 10, então vai dar resposta 0,11, certo? 0,11, resposta desse exercício é a alternativa correta, é letra D de dado, certo? Tudo bem? Agora, para finalizarmos essa aula, a aula já passou de 1h30, né? Mas eu confesso que não estou preocupado com o tempo. Eu estendi a aula pelo motivo óbvio que esse assunto, que é a reação de cinética de primeira ordem, é o mais recorrente. Por esse motivo que acabou estendendo o tempo. Mas esse é o último, tá? O último exercício, ele diz... Esse exercício é o mais recente, né? O item de 2022. Ele fala que o tempo de meia-vida do protactínio 3,25 vezes 10 a quarta anos. Ele fala para você assinar a alternativa que apresenta a massa restante em decigramas de uma amostra inicial de 376,15 decigramas após um tempo de 3,25 vezes 10 a quinta anos. Ora, isso aqui é uma cinética de primeira ordem, né? Mas eu vou mostrar para vocês uma outra alternativa de resolução dessa questão. Eu não vou fazer uso, nesse momento, daquele cálculo tradicional que vocês já sabem, usando a cinética de primeira ordem. Eu vou fazer agora esse exercício utilizando um raciocínio semelhante à radioatividade apresentada no curso básico
do portal de estudo de química nesse canal, que é a seguinte, confira. No início, digamos que eu tenha uma massa inicial igual a M0, que num primeiro período de semidesintegração, o que é o período de semidesintegração? É o tempo de meia-vida, é o tempo na qual a massa inicial será reduzido à sua metade. Muito bem, continuando. Digamos que num segundo período de semidesintegração, o período de meia-vida, essa massa ela vai ser sempre reduzida pela metade. Metade de meio é 1/4. E 1/4 é o mesmo que escrever 2 elevado à segunda potência. Mais uma vez, tá? Num terceiro período de semidesintegração, a atividade da amostra é reduzida à sua metade. Metade de m sobre 4 é m sobre 8. E esse 8 posso escrever 2 elevado à terceira potência. Eu acho que já é o suficiente, né? Isso já é o suficiente para você deduzir que para x períodos de meia-vida ou semidesintegração, a atividade vai ser reduzida a m0 sobre 2 elevado a x. Isso daqui é uma fórmula utilizada para calcular a massa final após um período de semidesintegração. E esse tempo final de desintegração, do primeiro período até x períodos de meia-vida, esse tempo é calculado através do número x vezes p. X é o número de período de semidesintegração na qual o elemento se desintegrou. Pronto? Então vamos lá. Vamos, nesse caso especificamente, isolar o valor do x. X é calculado dividindo o tempo total da desintegração pelo período de meia-vida, ou período de semidesintegração, que é a mesma coisa. Que nesse caso especificamente, o tempo total da desintegração vai ser igual a... Cadê? Aqui está. Meia-vida, aqui, após 3,25 vezes 10 a quinta anos. Vou melhorar essa letra aqui. Esse é o tempo total da desintegração. Dividido pelo tempo de meia-vida, que está aqui, ó. É 3,25 vezes 10 elevado à quarta potência. Isso vai ser igual a 10 períodos de meia-vida ou de semidesintegração. X igual a 10. Bom, x igual a 10, então ficou assim, ó. Ele quer a massa restante, né? A massa restante vai ser a massa final. A massa final vai ser calculado dividindo a massa inicial por 2 elevado a x, que nesse caso x vale 10. A massa inicial é igual a 376,15 decigramas dividido por 2 elevado à décima potência. 2 elevado à décima potência é 1024. E fazendo essa divisão de 376,15 dividido por 1024, isso vai ser igual a resposta final 0,37 decigramas. Essa sim é a nossa resposta final dessa questão do ITA de 2022, alternativa correta, letra B de bola. Pronto, agora sim, finalmente finalizamos essa aula. Como eu disse, nós vamos apresentar para você também na próxima videoaula a reação de ordem 2, segunda ordem. Já falamos na videoaula anterior de ordem 0, mas sem dúvida nenhuma, essa aula da lei da velocidade integrada de primeira ordem é a mais solicitada. É o que eles pedem
com maior frequência. Por isso eu tomei a liberdade de fazer aqui vários exercícios de aplicação da teoria que eu apresentei nessa aula. Peço inicialmente desculpas por ter deixado a videoaula muito longa, mas com a finalidade que eu espero a compreensão de todos. Se você julgar que essa aula foi útil para vocês, indique para os amigos que possam inscrever no canal, a fim de valorizar o meu trabalho. Muito obrigado pela sua atenção e na próxima videoaula eu vou apresentar para todos vocês a demonstração e aplicação da lei da velocidade integrada para a reação de segunda ordem, certo? Aqui eu vou deixar somente, tá bem longo, agora vai, né? Aqui estava o início da nossa aula, onde eu apresentei a ordem 0. Na próxima aula eu vou revisar a ordem 0, ordem da primeira ordem, e vou demonstrar a reação de ordem 2. Muito obrigado, até a próxima aula.